Mais uma vez, dando continuidade ao nosso projeto, né? Nessa videoaula nós veremos como criar um outro formulário de modelo para mostrar os dados, né? E permitir a edição desses dados por parte do usuário. Tá? A ideia é a mesma do modelo lista. É a gente fazer uma vez o formulário e reaproveitar depois outras 2, 3, 4 vezes aí, tá? Para não ter que ficar reprogramando 2, 3 vezes a mesma coisa, né? Então vamos em File, New, VCL Form Delphi, né? Para criar um novo formulário em branco no nosso Delphi aí. Formulário criado, né? Tá aqui a nossa Unit 1. Coloca um nome no formulário, propriedade name, coloca o nome de FRM modelo dados. Então a gente já tem o nosso FRM modelo lista, esse vai ser o FRM modelo dados, tá? Lembra de alterar o íconezinho igual a gente fez para o outro formulário de lista, né? Então vai na propriedade ícone e altera para o ícone da caixa, do caixa eletrônico lá, né? Nossa caixa registradora, certo? Já salva, né? Tá aqui como Unit 1. Já vamos salvar. Clica lá no Save All, né? Verifica se vocês estão na pasta correta do projeto. Lá, no meu caso, eu estou na pasta correta aqui do projeto, né? Os outros arquivos estão todos aqui certinhos para mim. Então, o nome da Unit, né? Vamos chamar esse cara de modelo dados U. Seguindo o padrão que a gente tem usado. A gente usou modelo lista U, vamos usar modelo dados U. Salvar, né? E vamos configurar o nosso formulário. Então eu vou aumentar ele um pouco aqui, né? Para começar. Vamos pegar lá na aba Standard um Group Box, que vocês já sabem, o Group Box ele é usado para agrupar componentes no formulário, né? Então joga um Group Box no formulário. Eu vou pegar um painel também, né? Pegar um tPanel, né? Já vou fazer o alinhamento do painel. Vai em Align, define alinhamento para bottom, para ele ficar ajustado sempre embaixo do formulário, né? Assim, quando eu redimensionar o formulário, o painel se redimensiona junto. Dá uma aumentadinha aqui. Seleciona o Group Box, muda o alinhamento para Client. Ele vai pegar toda a área disponível do formulário que sobrou, né? Pega tudo que sobrou, tirando o painel aqui, né? Vamos colocar os nomes. Então esse cara vai ser o nosso GB dados, né? Propriedade nome GB dados. Propriedade caption, apenas dados 2 pontos, né? Vai ficar certinho lá. O nosso painel, o nome dele vai ser PN controle, porque aqui vão ficar os botões, né? Igual a gente fez para o modelo lista. A gente também criou o nosso painel PN controle para ter os botões, né? O caption dele não precisa, porque o texto do painel não vai ser interessante ficar mostrando. Então apaga o caption. Então tá aqui certinho, né? Vamos inserir os nossos bit.btns. Vai lá na aba Additional. Vamos colocar 3 bit.btns, né? 1, 2, 3. Clica na setinha para parar de adicionar, né? Já vamos alinhar os bit.btns à direita, igual vocês aprenderam no formulário de modelo, né? Então, propriedade align, right, alinhada à direita.
Já liga o Align with Margins, né, para poder fazer o alinhamento com as margens. Já vamos configurar as margens certinhas para ficar bonito o negócio, né? Vamos diminuir um pouco a margem de baixo, vamos deixar 1. A margem da esquerda vamos deixar em 0. A margem da direita vamos jogar para... Vamos manter 3, né? A margem de cima vamos deixar em 1. Certo? No nosso último botão, que vai ser o fechar, vamos deixar aquele vão um pouquinho maior, né? Então vem aqui e coloca uma margem da esquerda de 3 também, né? Só para poder aumentar o vão que tem aqui, ó. 3 ficou pouco, pode jogar 5 nela. O vão ficou maior ali, né? Seleciona os 3 botões. Bom, vamos colocar os textos e as imagens primeiro, depois a gente ajusta a questão de tamanho, né? Então vamos lá em Caption. Da direita para a esquerda, esse cara vai ter o caption de fechar. E o nome, propriedade name, btn fechar. Esse cara aqui vai ter o nome btn cancelar. E o caption apenas cancelar. Esse cara vai ter o caption salvar e o nome btn salvar, né? Então btn fechar, fechar, btn cancelar, cancelar, btn salvar, salvar, né? Já vamos inserir as imagens, então pega a propriedade glyph. Vamos achar aqui a nossa propriedade glyph, né? Embaixo de fonte, olha lá. Vamos achar uma imagem boa para usar no fechar, né? Procura na pasta do Gly48, que tem as imagens maiores. Pronto, vamos usar esse erro BMP, que tem um xizinho branco. Então fechar, né? Vai ser o erro BMP. No cancelar, vamos dar uma caçada aqui, né? Vamos usar esse cara aqui, ó, Selection Delete, que tem um xizinho aqui de apagar, né? Pronto, ó. E no salvar, né, vamos colocar aquele tiquezinho verde que eu acabei de ver aqui, ó, o Checked BMP. Seleciona os 3 botões agora, né, usando a tecla Shift, clicando em cima. E vamos configurar, começando pelo layout que vocês já usaram lá no modelo lista, né? Então, ao invés de mostrar as imagens à esquerda, vamos mandar mostrar as imagens acima, né? Então, Glyph Top. A altura eu acho que ficou boa, hein, pessoal? A altura do painel está em 79. Vamos só arredondar para 80, né? Então, seleciona o painel, muda a altura para 80, lá, ó. Já a largura dos componentes aqui dos botões ficou meio curto, né? Então seleciona os 3 usando a tecla Shift, mantém o Shift pressionado e usa a setinha para a direita para aumentar o tamanho deles por igual, né? Assim todos eles ficarão com o mesmo tamanho, né? Vamos ver quanto que está marcando agora, ó. 85, né? O width 85, pronto, ó. Todos os 3 estão com o width 85, né? Quadradinho aí, bonitão pra gente, tá? Então, esse é o nosso GB dados, esse é o nosso PN controle, nosso BTN salvar, BTN cancelar, BTN fechar, né? Esses 2 caras começam desativados, então seleciona o cancelar e o salvar, muda o enable, né? Propriedade enable joga para falso para eles começarem desativados, né? Começam desativados aí, tá? Para não ter problema. Só para completar, vamos colocar um data source, né? Então vai lá no data access,
e insere um data source igual a gente fez para modelo lista, né? Então é bem parecido com o que a gente fez no modelo lista. A diferença é que não vai ter um dbgrid aqui, né? Então data source, coloca o nome dele padrãozão, né? O DS, porque não tem como a gente saber qual tabela que vai ser carregado, né? E deixa o dataset vazio mesmo, né? Os componentes que vão ser usados para editar, as caixas de texto que a gente vai usar para editar aqui os valores, né? Os combo box também, né? Que a gente vai usar para editar os valores, a gente não vai inserir, porque isso daí não tem como a gente prever quais serão os campos. Esse é o nosso formulário de modelo, nosso formulário pai, né? Então a gente está colocando só aquilo que vai ser comum para todos os formulários. Aí depois, quando eu for criar o cliente dados, que vai herdar desse cara aqui, né? Aí a gente insere os campos nele, tá? Então, mas por enquanto fica assim, né? Cinzão mesmo, meio esquisito, tá? Vamos já fazer a programação desse cara para a gente não ter problema. Então, vai lá no fechar, vocês já sabem como fazer o fechar, né? Self.close. De volta ao modo design. Faz o cancelar, né? O nosso cancelar, a ideia é que ele cancele a linha de edição, né? Então, quando a gente vai escrever um dado na tabela, a gente tem que abrir a tabela para edição. O cancelar fecha sem salvar, né? Então, ele vai fechar a linha de edição do registro sem salvar o que foi alterado pelo usuário. Então, ds para pegar o data source, dataset para pegar a tabela, ponto cancel para cancelar a edição. E o nosso salvar, né? Vai ser o ds para pegar o data source, dataset para pegar a tabela, ponto post. O post que vai ser o nosso postar, né? O nosso salvar. O post ele vai fazer a operação contrária do active da tabela, tá, pessoal? Quando a tabela tá lá bonitinha que a gente faz o active, eu já falei para vocês que ele vai lá, faz a consulta no banco de dados e copia os dados que ele encontrou para a memória principal, né? Quando eu faço post, ele vai salvar o que está na memória no servidor do banco de dados. Então ele pega o que está na memória e envia para o servidor para ficar salvo nesse servidor, tá? É isso que o nosso post faz. A gente também tem que configurar aquela questão do on-show e do on-close do formulário, igual a gente fez para o modelo lista, né? Para o modelo lista lá, para trabalhar com a questão do MDI Forms, né? Não são formulários comuns, não dá para sair, né? Querer tratar como formulário comum. Então seleciona o FRM modelo dados, vai em eventos, procura o evento on-show. E no onShow, lembra de abrir a tabela, de ativar a tabela. Então, ds.dataset.open para poder abrir a tabelinha, né? No formulário onClose, né? No onClose, nosso formulário, procura a propriedade onClose, lá, gera o evento, né? No nosso form close. A gente faz aquele esquema de fechar a tabela, né? ds.dataset.close para fechar a tabela aí, né? Ou melhor, né? Não, minto, falha do professor, né? Engano do professor. A ideia é que o formulário de modelo trabalhe com a mesma tabela do formulário. O formulário de modelo de dados vai trabalhar com a mesma tabela do formulário de modelo de lista. Então essa tabela já vai estar aberta. E quando eu fechar o de dados, eu não vou poder fechar a tabela, porque senão a minha lista vai ser fechada também, né? Então minto, isso daqui a gente não precisa, né? Abrir a tabela aqui no onShow não precisa. O fechar menos ainda, né? Porque eu não quero perder os dados lá quando eu terminar a edição, né? Eu quero continuar podendo ver a lista, tá? Então a gente não vai ter esse caso aqui não, né? Mas vai ter que ter no fechar, no form close, a gente vai ter que fazer aquela liberação da memória do formulário, igual a gente faz no modelo lista, né? Então a gente usa o action, nossa propriedade que existe aqui, né, no nosso evento form close, usa o action configurado para liberação da memória, né? CA free, para poder liberar da memória.
é aquela questão do MDI Forms que o professor já explicou para vocês nas aulas passadas, na aula 2 ou 3, se eu não estou enganado, né? E o self igual a new, né? Para poder liberar da memória também a questão da instância da classe, tá? Voltando, a questão da tabela não vai ser ativada aqui porque já vai ser ativada no formulário de lista, né? Então, se a gente testar, vai ter aquele probleminha do formulário já começar aparecendo. Opa, nem começou, né? Que beleza, tá? Mas por garantia, pessoal, por garantia, né? Vão lá em Project, Options, lembra do Forms, né? Que vocês já fizeram lá, né? E joga esse cara, ó, modelo dados, né? Joga para o Available, senão vai dar problema, né? Lembra que aqui vai ficar só o FRM principal e o DM Cantino, que são os formulários autocriados. Em Available vai ficar todos os demais, tá? Então, beleza, né? Tá aqui bonitinho, funcionando. Quando a gente clicar no adicionar ou no editar, a gente vai ter que chamar uma instância do formulário de modelo específica para cliente, tá? A gente vai estar vendo como fazer isso daí na próxima aula, né? Vai ser basicamente a mesma coisa que vocês fizeram para o modelo lista, só que dessa vez para a parte de dados, tá? Espero que tenham gostado. Até a próxima.